Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de usinagem e soldagem. Eu sou o professor Felipe Delapria, professor da disciplina. Bom, como o próprio nome sugere, né, uma aula de revisão, eu vou passar pontualmente, rapidamente, nos principais tópicos aí das nossas aulas e da nossa apostila. A começar então pela unidade 1, que recebe o nome de processo de usinagem 1. Então, nessa unidade, a gente começou abordando um histórico da usinagem, né? A gente viu ali que o homem já utiliza a usinagem, máquinas, processos de usinagem já há bastante tempo, inclusive datado ali de 1200 anos antes de Cristo. Então já é um processo bastante antigo e que o homem já domina, né, há um certo tempo, só que veio evoluindo, né? Nós vimos que nos últimos 150 anos houve um grande boom em relação a novas tecnologias e a novos desenvolvimentos de usinagem, e que também, historicamente, a primeira grande revolução industrial e a segunda grande revolução industrial também tiveram um papel muito importante, influenciaram grandiosamente na evolução das máquinas-ferramentas, das máquinas de corte e das máquinas de usinagem. É importante destacar que quase todas as máquinas, ou muitas máquinas, surgiram a partir do torno, né? O torno é uma máquina que possui volantes de avanço, os mais tradicionais ali possuem volante de avanço, de ajuste, e outras máquinas então surgiram do torno. É uma máquina que possibilita o desgaste, o consumo do material por meio de uma precisão até que relativamente boa, né? E por que eu digo relativamente boa? Porque o homem que vai ajustando manualmente, né? Então não consigo ter na casa, muitas vezes, na casa de milímetros, ou centésimos, ou milésimos, vai depender ali do operador de fato. Então esse foi o primeiro momento da nossa unidade 1. Na sequência, nós entendemos a importância ali dos movimentos de corte e das relações geométricas, né? E aí eu destaco que existem diversos processos de usinagem, tá? Então eu citei o torno, mas existe as máquinas fresadoras, as máquinas de serra, as máquinas furadoras, os processos de mandrelamento, desbastamento, polimento, enfim. Então, para eu aplicar o processo correto, eu tenho que entender qual que é a minha geometria necessária, ou qual é a geometria que eu quero atingir, né? E tudo isso vai estar relacionado profundamente com os meus movimentos de corte, né? Então, né, naturalmente, eu quero uma peça que tem um furo no meio, vou movimentar a máquina mais, vou movimentar a máquina menos, enfim, é entender qual que é a sua necessidade. Depois, nós discutimos aí os processos de usinagem relacionados a ajuste, furação, torneamento, fresamento, né, em que a gente entendeu mais aprofundadamente características particulares de cada uma dessas máquinas. Nós vimos, por exemplo, que existem diversos tipos de máquinas de furação e que vai depender da sua necessidade. Nós vimos também que existem máquinas de torno e de fresa que são manuais, porém existem aquelas que são CNC, ou seja, máquinas computadorizadas. E nós vimos também a grande importância dos fluidos de corte, né? E aqui eu destaco fortemente os fluidos de corte utilizados para lubrificação, né? Geralmente ali em processos de baixa velocidade, e os fluidos de corte utilizados para resfriamento, normalmente utilizado em processos de alta velocidade. E por quê? O processo de baixa velocidade não gera tanto calor. Gera calor, mas não gera tanto calor quanto o processo de alta velocidade. E por não gerarem tanto calor, eu preciso mais lubrificar, reduzir atrito, do que de fato tirar calor, porque não vai ter tanto assim para eu tirar. Então eu acabo utilizando, dando preferência para elementos lubrificantes, que vão aumentar a vida útil da minha ferramenta de corte, que vai melhorar o acabamento superficial da peça que eu estou usinando, que vai reduzir a possibilidade de algum risco de acidente, e assim por diante. As mesmas vantagens eu trago para as utilizações, para quando eu utilizo fluido refrigerante, né? Então eu estou tirando calor, removendo calor do meu processo,
Estou garantindo maior vida útil da ferramenta de corte, estou garantindo melhor acabamento, estou garantindo a redução da possibilidade de algum tipo de risco, de algum tipo de acidente, e assim por diante. É importante destacar, é importante notar que a presença, a utilização de fluidos de corte implica em aumento de valores do processo, mas que faz parte, né, e que é importante. Já na unidade 2, intitulada Processo de usinagem 2, nós discutimos ali assuntos relacionados à ferramenta de corte, né? E aí nós vimos que existem ferramentas de corte, existem diferentes ferramentas de corte para diferentes processos de usinagem, tá? Inclusive processos de usinagem não convencionais. E aí dentro dos processos de usinagem não convencionais, eu destaco aqui o processo de usinagem por jato de água, que é um processo, apesar de receber o nome não convencional, já está bastante popular. Destaco também o processo de corte não convencional ultrassônico, que utiliza ondas sonoras, ou seja, vibrações, para remover o material. Destaco também o processo de usinagem não convencional por meio da remoção de elétrons, né? Então você acaba fazendo aquela pilha, igual eu disse na aula. E também o processo de corte, o processo de usinagem de corte a laser, também é um processo não convencional, mas também que já está bastante popular aí na indústria. Depois, nós seguimos para os parâmetros de usinagem, então nós vimos aquelas fórmulas relacionadas à velocidade de avanço, ao tempo de corte. Então são parâmetros importantes, são informações importantes que eu posso utilizar, por exemplo, em uma linguagem de programação CNC, são informações importantes que eu posso utilizar, por exemplo, na escolha ou na determinação do meu fluido de corte, né? Então se você vai comprar um fluido de corte na loja, um fluido refrigerante, perdão, na loja, você vai encontrar na descrição, ali nas informações do fluido, a indicação da faixa de velocidade de avanço que ele é recomendado, né, a sua utilização. Então são informações importantes que a gente acaba abraçando e utilizando em diversas esferas aí da nossa aplicação e do nosso dia a dia. Depois nós estudamos a usinagem por abrasão, e aqui é um ponto muito importante porque a usinagem por abrasão é uma usinagem que acontece por meio de discos, geralmente, tá? Por meio de discos abrasivos. Geralmente esse disco abrasivo ele é constituído, ele é fabricado por meio de um material cerâmico de diferentes granulometrias. A usinagem por abrasão, corriqueiramente, ela é aplicada ou ela é utilizada em situações de desbaste de material ou de polimento de material por conta da sua possibilidade de alta precisão, né? Então você consegue tirar pouco material, só para dar aquela polida, aquela limpeza superficial, aquele acabamento fácil, aquele acabamento rápido que a gente deseja. Então, a usinagem por abrasão veio aí para trazer ou para abraçar essa função principal. E depois nós finalizamos a unidade número 2 conversando sobre as máquinas CNCs. As máquinas CNCs, como o nome sugere, são máquinas que utilizam de comandos numéricos computadorizados, então CNC, comandos numéricos para agregar maior agilidade, redução de tempo e maior precisão, maior qualidade na fabricação dos nossos produtos, dos nossos elementos e assim por diante. As máquinas CNCs possuem um custo um pouco mais elevado, justamente por conta de todas essas vantagens que foram citadas, mas que acaba valendo a pena a depender, né, se você tem uma grande produção, ou se você precisa de uma peça muito precisa, né, se você necessita de uma peça com alta precisão, em questão de tolerância, enfim, então vai depender da sua necessidade de fato. É importante destacar também que as máquinas CNCs, normalmente elas são constituídas, ou elas são fabricadas com a possibilidade de você trocar a ferramenta, ou seja, eu tenho uma ferramenta que executa o papel do torno.
Aí eu troco essa ferramenta. Eu tenho uma ferramenta que executa o papel da fresa. Aí eu troco essa ferramenta. Eu tenho uma ferramenta que executa o papel da furação. Enfim, é a flexibilidade da máquina, justamente por ser uma máquina cara, né? Então você não tem que comprar várias ou comprar muitas. Você troca a ferramenta, tem ali o tempo de setup, troca a ferramenta e executa uma outra função, né? Uma outra função necessária ou requerida. Já na unidade número 3, nós estudamos o processo intitulado Processo de Soldagem 1. Nós começamos apresentando ali uma introdução, um breve histórico do processo de soldagem. Nesse momento, nós vimos que é um processo já bastante antigo, né? Eu trouxe ali exemplos de filmes medievais em que um homem aquecia a peça, derretia para produzir armaduras, produzir equipamentos, entre outros elementos aí. Então já é um processo conhecido pelo homem já há bastante tempo. Só que é válido destacar que não existe apenas o processo de soldagem por fusão, né? Existem também processos de soldagem por pressão, que normalmente envolve calor, só que não calor ao ponto de derreter o material. Então é o calor ao ponto de deixar as moléculas do material agitadas, possibilitando a junção entre diferentes materiais. Então são dois processos importantes que foram abordados ao decorrer aí das aulas. Na sequência, nós estudamos os tipos de soldagem. E aí, quando eu digo tipos de soldagem, eu destaco aqui que foram que a soldagem por fusão ela é dividida, ela é categorizada, classificada aí, em diferentes vertentes. Né? Então existe a soldagem por chama oxiacetilênica, existe a soldagem por feixe de elétrons e existe a soldagem por arco elétrico, que é a mais comum, que foi onde nós nos debruçamos e discutimos na maior parte do tempo. Em cima, dentro aí da soldagem por arco elétrico, eu destaco a soldagem por eletrodo revestido, que é um dos tipos de soldagem mais importantes e mais populares aí da indústria, e destaco também a soldagem do tipo TIG, que é uma soldagem que utiliza tungstênio, um eletrodo de tungstênio, a soldagem tipo MIG e MAG, né, que são eletrodos ali que utilizam gás inerte e gás ativo. Na sequência, uma vez que a gente estudou os tipos de soldagem e também abordamos os processos diversos ali da soldagem, eu trago para vocês a determinação do processo de soldagem. Né? Então, uma vez que existe um mundo de processos diferentes, né? Lá a gente viu diversas categorias do processo de soldagem, como é que eu determino a solda que vou aplicar na minha peça ou no meu processo industrial? Então é importante destacar alguns parâmetros que devem ser levados em conta na hora de escolher ou na hora de determinar o processo de soldagem. Tá, então aqui a gente destaca o tipo de material que a gente vai utilizar, se é um alumínio, né? Normalmente alumínio recomenda-se o processo do TIG, se é um elemento ferroso, não ferroso, cobre, enfim, então o tipo do material é um parâmetro muito importante na determinação do processo de soldagem, mas nós também temos outros parâmetros. Tá, então eu destaco aqui a espessura do material. Né? Então, a depender da espessura você vai utilizar, recomenda-se um tipo de soldagem ou outro. Tá? E aqui eu trago para vocês, pessoal, queridos alunos, um exemplo que para chapas ali com espessuras de até 6 milímetros, recomenda-se, se for um alumínio, por exemplo, recomenda-se a aplicação do TIG, do processo TIG, né, envolvendo tungstênio. Então são aplicações, situações e situações que vai depender ali da sua demanda e da sua necessidade. Por fim, na nossa unidade número 4, intitulada Processo de Usinagem 2, nós estudamos ali alguns parâmetros, nós iniciamos nossa discussão nessa unidade estudando os parâmetros relacionados aos fenômenos físico-químicos que ocorrem na soldagem. E por que isso? Porque o processo de soldagem nada mais é do que um grande processo físico-químico que envolve uma parte de fusão, envolve uma parte de solidificação, vai ter reação do meu material fundido com gás inerte ou com gás ativo, vai ter reações químicas, então é um grande processo. E nós entendemos esse grande processo nesse momento da unidade 4.
Na sequência, nós entramos ali no assunto de metalurgia da soldagem, onde foi abordado alguns conceitos importantes relacionados ao processo de soldagem. Aqui eu destaco conceitos relacionados à energia, a circuito elétrico, a tensão, a resistência, a capacitores, enfim, são equipamentos, são elementos, são conceitos que fazem parte da soldagem de uma forma um pouco mais indireta, digamos. Finalizamos a nossa unidade e a nossa aula, as nossas aulas, citando os principais defeitos de soldagem. E aqui eu destaco, entre os principais defeitos, a porosidade, que são poros internos que acabam correndo dentro da minha solda, trincas, entre outros tipos de falhas, como respingos, como a inclusão de escória, como também a inclusão de outros elementos, né, a reação com outros elementos. Todos esses defeitos que foram comentados nas aulas, os defeitos que eu citei aqui, possuem como origem basicamente a mesma fonte, que seria aí a má utilização da técnica de soldagem, ou a escolha incorreta do processo de soldagem, ou a escolha incorreta do material de solda, do material de adição, do eletrodo, ou a técnica incorreta do processo de soldagem. Enfim, são possíveis situações ou caminhos que nos resultam aí nos defeitos de soldagem. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa parte de revisão dos 4 capítulos. Agora, a partir de agora, a gente vai discutir aí um pouco da APO, né, da sua atividade prática, e também um pouco do fórum, para que a gente possa realizar essas atividades da melhor forma possível. Bom, vamos para a APA, vamos iniciar com a APA. A APA, a sua APA diz o seguinte: segundo a revista InfoSolda, o processo de soldagem é um dos segmentos que nos últimos anos obteve grandes investimentos por parte das indústrias no desenvolvimento de novos métodos. Diante dessas novas tecnologias, para cada aplicação existente, nós temos não apenas um único método, mas vários métodos, com que os profissionais vão acabar escolhendo, né, e direcionando ali a partir da melhor aplicabilidade para cada material e para cada operação. Agora, suponha que você é o profissional de uma empresa de soldagem de grandes tubulações metálicas, da indústria petroquímica, e precisa e necessita utilizar o processo de soldagem para realizar a união de forma permanente de tubulações de um grande cliente em potencial. Para isso, você deverá definir quais processos de soldagem podem ser utilizados e, juntamente com os outros profissionais, escolher o melhor processo de soldagem a utilizar nesse trabalho em campo. Dito isso, você deve justificar a sua resposta. Veja, e é importante, né, levar alguns pontos em consideração. Então veja a situação a seguir. É importante conhecer as características de cada processo para encontrar suas vantagens e desvantagens. E assim, né, dessa forma, dentre os vários métodos de soldagem, escolher ou determinar aquele que melhor se adapta ao trabalho. Informações relacionadas ao produto. O que deverá ser soldado? São 10 km de tubulação de aço com espessura de meia polegada. O prazo de produção é de 120 dias, duração do processo. O produto para a tubulação que passa na tubulação são derivados do petróleo. E o processo de soldagem deve ser realizado em campo. Diante das condições expostas, responda às seguintes questões. Letra A. Defina quais são os processos de soldagem possíveis. E letra B. Justifique a escolha do melhor processo de soldagem. Bom, vamos lá. A gente teve todo um cenário aqui que foi apresentado, todas as características do processo, do trabalho a ser realizado, e aí você deve escolher, determinar quais são os possíveis processos de soldagem em um primeiro momento, na letra A.
Então, para você determinar quais são os possíveis processos de soldagem, você deve levar em conta, então, essa tela, principalmente. Tá? Por quê? Porque aqui fala que o material que você vai soldar é o aço. E aí a gente tem que entender, é todo o processo de soldagem que é aplicável a aço? Se não for todos, eu já elimino algum aqui. A gente tem que entender que é um processo realizado em campo. É todo o processo de soldagem que eu posso aplicar em campo? Se não for todo o processo de soldagem, eu já elimino alguns aqui. É um processo de soldagem que vai ter uma espessura, que vai soldar um material de uma espessura ali de 0,5 polegada. Converte 0,5 polegada em milímetros. Quantos que vai dar? É todo o processo de soldagem que eu consigo aplicar nesse valor de espessura? Então, com esses parâmetros, você já consegue determinar quais são os possíveis processos que você consegue aplicar aqui. Em um segundo momento, na letra B, você deve escolher... então vamos lá, na letra A eu encontrei 3 processos de soldagem que é possível aplicar. Na letra B, você vai justificar o melhor. Então, desses 3, eu escolho o processo 1. Porque o processo 1, ele tem a maior eficiência, ele é mais barato, ele é mais fácil, ele não exige tanta técnica do operador. Enfim, você vai justificar a sua escolha como engenheiro da obra. Então, esse é o grande questionamento aqui dessa atividade prática. Na sequência, a gente vai para o fórum. O fórum diz o seguinte: você é soldador e, durante a execução de um serviço de soldagem em campo, percebeu que o local indicado para efetuar o processo poderia colocar em risco a qualidade da solda, já que se tratava de um ambiente aberto e que ventava muito. Então, antes de começar a executar a tarefa, cercou o local com tapumes, a fim de reduzir o impacto do vento em seu trabalho. A partir dessa atitude, como você explicaria a influência do vento sobre o processo de soldagem? Bom, então vamos lá. A grande situação está: o funcionário ali, o soldador, tentou isolar de alguma forma, utilizando tapumes, o ambiente para impedir a passagem do vento, ou o vento que entra em contato com a solda. Por que ele fez isso? Qual a explicação técnica que me diz que o vento atrapalha o processo de soldagem? Quais são os indícios que eu tenho? Então aqui é mais uma discussão em cima do porquê o soldador teve essa atitude, de trazer ali conceitos técnicos para justificar a sua resposta. Bom, finalizando essa parte de APA e de fórum, eu trago aqui um vídeo de forma complementar, onde vai tratar da soldagem subaquática. Vamos assistir? Esse é um cargo muito importante, sobretudo para o setor naval, visto que são acionados principalmente em emergências e para reparos de navios em alto mar. Um soldador subaquático também pode ser útil em setores da engenharia, trabalhando com gasodutos, oleodutos, encanamentos e na manutenção das máquinas de perfuração do solo, entendendo o processo de soldagem. Assim como soldadores tradicionais, a soldagem subaquática não é muito diferente, exceto pelos equipamentos que são levemente adaptados. Por juntar água e eletricidade, esse processo é visto como uma ciência extremamente chocante e perigosa. Mesmo assim, existem 2 métodos possíveis para esse tipo de soldagem: soldagem úmida, usando de 300 a 400 amperes de corrente contínua. Esse método é feito com o soldador e a tocha de soldagem em contato com a água. Embora mais barata, é relativamente mais perigosa. Nesse caso, o plasma é forçado através da tocha por um cátodo fortemente isolado. Durante esse trajeto, gases como o oxigênio são jogados para fora e passam a formar uma camada de proteção no ponto de solda, criando bolhas que separam o arco elétrico da água circundante. Um interruptor é usado para que a corrente elétrica não permaneça ativa enquanto a solda estiver desligada. Tudo isso é regulado por uma equipe na parte superior da operação. Além da dificuldade com esse processo, as bolhas que saem da solda entram no campo de visão do soldador e tornam a operação muito mais complicada. Soldagem hiperbárica.
Essa técnica usa uma câmara seca em torno da área a ser soldada para que a água não entre no lugar. Esse ambiente é pressurizado com uma mistura de gases como hélio, argônio e oxigênio, que são inertes e não queimam. Dessa forma, soldador e solda permanecem secos durante toda a etapa. Por ser bem mais segura, esse tipo de soldagem é usada principalmente em instalações de petróleo e gás. Por mais seguro que esse processo seja, os eletrodos da solda também são fortemente isolados para evitar acidentes. Taxa de mortalidade e salário. Um dos motivos para a soldagem subaquática ser considerada tão perigosa é a alta taxa de mortalidade entre os profissionais. Em média, 5 a cada 3.000 soldadores em período integral perdem a vida por ano. Os maiores riscos são doença descompressiva, hipotermia, falhas no equipamento e choques elétricos. Esse também é um dos motivos pela profissão pagar tão bem. De acordo com as estatísticas globais, um soldador subaquático ganha cerca de $54 mil por ano, algo em torno dos R$290 mil. Bom, então é um assunto bastante pertinente, bastante interessante, né? A soldagem subaquática é um caminho, né? É um segmento que dá bastante dinheiro. Deixa aqui, vocês observarem, se vocês assistirem ali apenas um trecho do vídeo, deixa aqui o link do vídeo completo, onde você vai conseguir obter toda a explicação de como funciona esse processo de soldagem subaquática. Deixo também aqui um outro complemento do nosso material de estudo. Agora é um livro intitulado Processo de Usinagem. É um livro bastante clássico aí na literatura quando a gente trata de usinagem. Nele você vai entender, você vai encontrar todos os processos de usinagem discutidos ao longo dessa disciplina, entre outros que também não foram discutidos. Além dos processos de usinagem, existem capítulos ali que falam próprio e exclusivamente do cavaco e de questões relacionadas a líquido lubrificante, né? Então o livro como um todo aborda assuntos bem importantes e bem interessantes para o nosso aprendizado. Dessa forma, pessoal, eu agradeço imensamente você que me assistiu até aqui, que acompanhou as aulas, e espero ver vocês futuramente, quem sabe, no mercado de trabalho. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.